Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Música. E desde já, queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever no canal aí, ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos novos, né? Toda semana a gente está tentando postar aí um conteúdo que seja relevante, né? Um conteúdo que te ajude aí a entender, para extrair o melhor do seu equipamento ou para entender um pouco mais a função do equipamento que você está querendo adquirir, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre pedaleiras, né? Sobre multi-efeitos aí, para você decidir qual o melhor equipamento para você comprar, tá? Hoje em dia isso está um pouco difícil porque nós temos muitas e muitas opções, né, no mercado. Isso acaba, de uma certa forma, até atrapalhando, né, um pouco na escolha. Por ter tantas opções, a gente acaba se perdendo um pouco na hora de escolher o equipamento aí, né? E eu quero tentar auxiliar você, né, da melhor forma possível aí para decidir o equipamento que você vai comprar, tá bom? Fiz uma lista, é uma lista um pouco longa, né, um pouco extensa, mas são aí as principais pedaleiras hoje, né, que nós temos no mercado, tá? Separei um pouco sobre a faixa de valores delas, né? E um pouco daquilo que ela entrega, tá bom? A gente vai estar falando um pouquinho também, não só de valores, mas sobre os benefícios que ela entrega, tá bom? E começando essa lista, a gente vai falar até R$ 500, tá? No valor de até R$ 500 ali, nós temos três opções, que essas três opções são da M-Wave, né? Essa empresa chinesa aí que está no mercado aí hoje. Se eu não me engano, ele entrou no mercado aí alguns anos atrás com o famoso Q-Wave, né? Não tem quem não tenha tido um Q-Wave, né? Ou não existe quem não tenha ouvido falar do Q-Wave. Esse pedal ele veio aí alguns anos atrás com a proposta dos Impulse Responses, né? Os IRs, que até então era pouco falado, né? Eram poucas pedaleiras que tinham esse recurso, né? E até mesmo eram sempre pedaleiras bem mais caras, né? Que tinham esse recurso, né? Bom, mas enfim, e essas três opções, né, da M-Wave aí de até R$ 500 são a Tank Mini, a Tank D e a Black Box. A Tank D eu ainda não tenho vídeos falando especificamente dela aqui, dela, né, da Tank D aqui no canal, mas em breve já terei o vídeo aí. Vou estar lançando o vídeo da Tank D, tá? Que a gente vai falar mais especificamente, né, somente sobre ela. Tem o vídeo da Black Box, tá? Que é uma opção hoje é, das mais completas, né? Eu julgo que ela é um pouco mais completa do que a Tank D, tá? Inclusive daí da Black Box eu já tenho um vídeo aqui no canal falando, tá? Eu vou deixar o card, vai aparecer para vocês aí, se vocês quiserem dar mais uma olhada a fundo, né, da Black Box, tá? Mas todas essas três, elas leem as capturas, tá? Tanto capturas de pedais quanto capturas de amp, tá bom? E tem a opção dos Impulse Responses, né? Dos IRs também, tem leitura de IR, tá bom? Depois, acima de R$ 500, tá? Vamos estar falando aí de algumas opções de 500 até R$ 2.000, tá? Temos alguns modelos aqui da Valeton, tá? Da empresa Valeton, que também é uma empresa chinesa. Hoje em dia, essas empresas chinesas estão tomando conta do mercado de equipamentos aí, né? E tem feito equipamentos muito bons, né? Então, mais algumas opções aí da Valeton. Tem a GP5, tá? Que inclusive foi lançada há poucos meses atrás aí, né? A Valeton GP5, que ela é parecida, né? Com o Tonex One, tá? O Tonequinho, o famoso Tonequinho.
E aí veio com essa proposta que na verdade ela é uma pedaleira, né? Só que é bem reduzido assim, né? O tamanho é o tamanho de um pedal, tá? É muito legal aí para você estar usando junto com um set de pedais, né? Com outros pedais analógicos aí, enfim, e usando ela junto aí, né? Depois nós temos a GP100, tá? Tem a GP200 LT, temos a GP200 Júnior, tem a MK300 da M-Wave, tá? Temos a Matribox 2 da Sony Cake, temos o Tonex One, né? O Tonequinho, como eu citei aí, que é da IK Multimídia. Temos a Ampero Mini da Rotone. Temos a GT1 da Boss, a G3X da Zoom, o MS70 CDR, que também é da Zoom, né? Que são um pouco mais antigos aí, tá? Só que daí, o que que acontece? Tudo vai depender, né? A escolha, né? Da sua pedaleira, do seu multi-efeito ali, vai depender da sua proposta, né? Eu não sei se você é iniciante, eu não sei se você está querendo usar apenas uma pedaleira, né? Apenas um multi-efeito, se você está querendo colocar no seu set aí, se você já tem um set de pedais, né? Com alguns pedais analógicos aí e tudo mais, né? É, então, isso tudo vai depender da sua usabilidade, né? Do para que você está buscando, né? Bom, tanto a GP5 quanto a GP200 LT e a GP200 Júnior, tá? Elas leem capturas tanto de pedais quanto de amps, tá? E também tem a leitura de impulse response, tá? Depois nós temos aqui a MK300 da M-Wave aí, que também tem esse sistema de leitura de capturas, né? Tanto de pedais também quanto de amplos e o IR, né? Tudo mais. Depois tem a Matribox 2 da Sony Cake, que eu não conheço muito sobre ela, tá? Mas eu acredito que também ela tenha tido ou vai ter alguma atualização aí que provavelmente vai passar, né, a ler. Se já não lê, né, ela vai passar a ler. Aí as capturas também, né? Tonex One, tá? O Tonequinho ali da IK Multimídia, também, né? Fantástico. Ele já foi criado mais para, creio eu que ele foi criado mais com essa ideia, né, de ser usado em um set de pedais, né, ele ser usado mais como um amp aí, né, ele já tinha esse sistema de capturas aí desde o início, né, agora ele até teve uma atualização, que daí ele veio modulações, ele tá com delays, né, com reverbs, que inclusive são muito bons. Eles não têm muitas opções, né, desses outros efeitos aí de reverb, de delay, de modulação, mas os que tem são muito bons, assim, muito fiéis, né. Depois nós temos a Ampero Mini da Rotone, que inclusive eu já tive, é uma pedaleira muito boa, né? Tanto a questão de modulações aí, quanto a questão dos próprios simuladores de amp dela, porque ela ainda não tem essa questão das leituras de capturas, né? Ela só conta com leitura de impulse responses, tá? Mas eu estava vendo uma matéria que provavelmente a próxima atualização dela ela vai começar a ler as capturas também, tá? Não sei quando que sai essa atualização, né? Nem se realmente isso é verdade. Isso é um pouco meio que especulação, assim. Eles não falaram, a empresa ainda não falou nada. Mas, né? O Daniel Sonora, ali, que eu ouvi ele falando sobre isso, né? Que parece que vai sair essa atualização aí que a Ampero Mini vai começar a ter essa leitura de capturas também, tá? Que, inclusive, depois que eles lançarem essa atualização aí, se realmente for verdade, que for ler as capturas, ela vai se tornar aí uma das mais vendidas pela questão do custo, né? Por ela não ser uma pedaleira muito cara.
ela nova, quando eu comprei ela no lançamento, ela custou R$ 1.178, eu acho que eu paguei nela, mais ou menos. Então, por se tratar de uma pedaleira que tenha, né, todos esses recursos aí, vai ser um preço muito acessível a se pagar, né? Creio que ela vai vender bastante. Eu mesmo, eu vendi essa minha Ampero Mini para pegar uma Valeton GB200, né, que é a que eu tenho hoje, exatamente pela questão das capturas, né, que é como é que eu posso dizer, é um mundo novo que a gente vive hoje, né, que essa questão das capturas aí, ela nos proporciona algo que a gente talvez não teria condições de ter, né, porque hoje em dia existe muito essa questão da briga, né, entre o analógico e o digital, e porque isso, porque aquilo e tal. Mas, cara, hoje em dia, né, o digital tem nos proporcionado essa questão das capturas. Por exemplo, a gente, né, meros mortais, nunca teremos a oportunidade de tocar em um Dumble, por exemplo, né, igual o John Mayer tem os Dumble dele lá e tal. Cara, são amplos que é um absurdo de dinheiro, principalmente para nossa realidade, né? Realidade do brasileiro hoje. E também pela questão da estrada, né? Pra gente que vai tocar em outros lugares aí, que vai pegar a estrada, cara, é muito difícil de estar carregando um ampli, né? Então, só por essa questão de ter que estar carregando e tudo mais, esse lance das capturas aí ajudou bastante. Bom, mas voltando aqui à lista, né? Como eu estava falando da Ampero Mini, vai ser uma boa de uma opção aí, né? Depois nós temos algumas pedaleiras mais antigas que eu citei aqui, que é a GT1 da Boss, a G3X da Zoom e o MS70 CDR da Zoom também, tá? Essas três aqui eu já tive também, e posso falar, né, com propriedade que são pedaleiras muito boas. Inclusive a GT1 da Boss, as suas modulações são muito boas mesmo, tá? Os reverbs também são bons, tanto é que, né, um dos reverbs mais famosos aí, né, é da Boss, né, que é o RV5, e algumas outras modulações, né, tipo o CE1 da Boss, que foi um pedal muito famoso. Então todos esses efeitos tem dentro da GT1, tá? Depois a G3X da Zoom também tem umas modulações muito boas, tá? É muito fiel às modulações, os delays, os reverbs, né? O MS70 CDR, esse da Zoom, que eu já tive também, eu usava ele em um set de pedais, eu tinha uns pedais analógicos, né, de drive ali e tal, e usava o MS70 apenas para modulações e para reverbs, né? Eu tinha um delay separado, que inclusive era um Nova Delay da TC Electronics, que é outro pedal fantástico. Bom, então, mais ou menos nessa faixa de preço de até R$ 2.000, nós temos essas opções aí, né? Depois, acima disso, de 2.000 a R$ 4.000, mais ou menos, nós temos a Valeton GP200, né? Como eu falei, que é a pedaleira que eu tenho. Já tenho alguns vídeos aí no canal que eu também vou deixar os cards. Cara, dispensa comentários, né? É uma pedaleira que tem vários e vários recursos, tá? Tanto a questão das capturas, né? Captura de pedal, captura de ampli, os impulse response, né? Também conta com 8 foot switches ali, né? Conta com pedal de expressão, tá? Tem saída estéreo, né? Tanto o XLR quanto o P10, tá? Tem também o send return, né? Entrada e saída ali para loop de efeitos. Então, cara, uma pedaleira bem, serve como interface de áudio também, né? É uma pedaleira bem completa, né? E depois nós temos também
a Ampero 2, tá? Nessa faixa de preço aí. A Ampero 2 Stage, que é um pouco mais completa que a Ampero 2. Temos o Tonex, né, da IK Multimídia, que daí é o maior, né, sem ser o One. Temos o outro, aquele que tem os três suítes, vai estar passando a foto aí para vocês. Temos a MG30 da Nux, né, que não é uma pedaleira muito falada assim, mas ela é uma pedaleira muito legal, cara, né? Tanto a questão de modulações mesmo, ela é bem boa de modulações. Temos a G6 da Zoom, né? Depois temos a HX Stomp da Line 6, né? Que inclusive, né? Creio eu que ela foi que inspirou muitas dessas outras pedaleiras, né? Foi a HX Stomp aí da Line 6, né, para essa vertente de se usar com pedais analógicos, né, e ela ser ali né, ser usada como simulação de ampli, né, que ela não tem as capturas, mas ela, tipo, as simulações de ampli da HX Stomp são fantásticas, né, tanto é que tem muita gente que usa ela até hoje e tira sonzão, né. Depois nós temos opções, né, mais caras do que essas que nós falamos, que é o Kemper Player, Nano Cortex, né? Que é essa faixa de valor bem mais alta, né? Bom, e todas essas que eu falei aqui, né? Ampero 2, Ampero 2 Stage, todas elas têm essa questão de capturas, né? De IR, captura tanto de pedal quanto de ampli, IR, né? O Tonex aqui da RK Multimídia, também mesma coisa. Só essas mais antigas, né, como a Zoom G6 e a HX Stomp dessa última lista aqui, que não tem essa possibilidade de usar capturas, né, e tudo mais. Mas daí um assunto que a gente vai abordar agora é que o seguinte, cara, você tem que pensar, né? Você tem que saber o para que você quer. Se você é um iniciante, né? Não sei qual a sua proposta, mas se você é um iniciante, então, obviamente, você vai querer pegar um equipamento um pouco mais barato, né? Um pouco mais em conta e tal, para depois ir trocando com o tempo, né? Enfim, isso vai depender né, do que você imagina, vai depender da sua condição financeira também, obviamente. Mas o que eu queria falar é que isso tudo vai depender da sua proposta, né, do seu bolso. Preciso ter um equipamento que tenha impulso response, que tenha capturas? Talvez sim, talvez não. Hoje, né? Hoje no mercado aí a gente está vendo que, né, a maior parte, né, das pedaleiras tem e a maioria utiliza, né? Mas eu não vou conseguir tirar som se eu não tiver, né, as capturas, se eu não tiver o impulso response. Cara, consegue. Inclusive eu vou fazer alguns testes, algumas coisas loucas aqui no canal em seguida, tá? De usar algumas pedaleiras mais antigas, né? Apenas usando daí algum impulso response ou não usando, enfim, vou fazer algumas variáveis aqui usando equipamentos mais antigos também, né, e tal. Mas o que você tem que ter em mente é onde você quer chegar, né? Se você souber onde você quer chegar, ou seja, se o som estiver na sua cabeça, você vai, obviamente, conseguir chegar bem próximo do som que você quer com qualquer um dos equipamentos, tá bom? Isso que você tem que ter em mente. É muito melhor a gente ter o conhecimento, muitas vezes, né, do que apenas o equipamento. É óbvio que a gente tendo o conhecimento e o equipamento, a gente vai conseguir resultados muito melhores. Isso é inevitável. Mas muitas vezes, nós tendo o conhecimento e conseguindo extrair o melhor daquele equipamento que nós temos, né, ou daquele equipamento que nós temos condições de ter no momento,
é muito melhor, tá? Inclusive, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição, tá? E se você tiver alguma dúvida sobre o equipamento que você tem, né? E quiser alguma consultoria, aí a gente vai estar aberto a esse tipo de trabalho também, tá bom? Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado, tá? Né, a entender um pouco mais dessas pedaleiras que foram citadas. E espero que eu possa te ajudar na escolha da sua pedaleira, tá bom? Então, o vídeo de hoje fica por aqui e até o próximo.